Pronto, ainda sobre os conceitos de propriedade e segurança da informação, nós vemos outros conceitos relacionados a esse contexto. Então, embora a utilização da tríade SID para definir objetivos de segurança seja bem estabelecida, algumas pessoas na área da segurança acreditam que seriam necessários conceitos adicionais para apresentar uma informação completa, né? Dois dos mais comumente mencionados são os seguintes: autenticidade, não repúdio, ou também um termo mais, poderia dizer, técnico-jurídico, a irretratabilidade, tá? Irretratabilidade, quando a gente fala de não repúdio. Vamos já ver esses conceitos mais detalhados e que fiquem bastante claros. Quando a gente fala de autenticidade, a autenticidade da informação está relacionada à identificação das partes envolvidas na comunicação. O que isso quer dizer? Quem é que está se comunicando? É o José? É a Maria? É o João? É o Roberto? Quem é a pessoa? Ou no caso também, não são pessoas, né? Quem são os sistemas? É o sistema lá de rede de determinado provedor de internet, é o sistema de segurança de arquivos de determinado servidor de arquivos em uma organização. Então, quem é que está se comunicando ali? Quem é que está dando o seu crachá e dizendo, essa pessoa sou eu, ou esse sistema sou eu, esse software sou eu, e realmente sou eu, comprovando que é autêntico, né? Que ele diz realmente quem ele é e ele realmente é. Então, a autenticidade é a propriedade de ser genuína e poder ser verificada e confiável. Confiança na validade de uma transmissão, quem é que pode transmitir, está permitido naquela rede fazer a transmissão. Por exemplo, quem pode se comunicar em uma rede Wi-Fi é quem tem a senha daquela rede Wi-Fi. Então ela tem a validade dada pela senha, que é uma etapa, né, da segurança da informação. Então aquela pessoa, aquele dispositivo está habilitado a se comunicar naquela rede interna. Então, ou de uma mensagem também, ou do originador de uma mensagem. Isso significa estabelecer uma forma de garantir que os usuários são quem dizem ser e que cada dado que chega ao sistema venha de uma fonte confiável. Então a autenticidade ela é um item muito, muito importante na transmissão de informações. Porque eu quero receber uma informação de uma origem confiável, que eu estava me comunicando, eu estou me comunicando com a Maria e eu realmente quero receber a mensagem, que eu garanto que foi a Maria que me mandou. Não foi um terceiro que se infiltrou nessa nossa comunicação entre eu e a Maria e mandou informações se passando por ela. Então a autenticidade vai garantir isso em diversos níveis, que você está se comunicando com quem é para se comunicar realmente. O não repúdio é o quê? É uma consequência da autenticidade. Então, se eu tenho autenticidade, eu tenho não repúdio. Se eu garanto que eu estou me comunicando com A, estou recebendo informação dela para mim, então como eu sou B, né? O A me mandou uma mensagem, eu estou recebendo como B essa mensagem. Quando eu tenho autenticidade, eu necessariamente já garanti o não repúdio da informação. Então, quando eu tenho a autenticidade, eu já tenho o não repúdio. Quando a informação é transmitida por um indivíduo cuja identidade não foi confirmada, esse indivíduo pode, posteriormente, negar que emitiu tal informação. O que isso quer dizer? Você recebeu uma mensagem do WhatsApp, que é muito comum hoje em dia, né? Aquele golpe que o pessoal clona o número da pessoa do WhatsApp, se passa por ela e fica pedindo, diz que está precisando de um dinheiro, de uma transferência bancária, e você achando que é o seu amigo, você vai lá e faz essa transferência. E, posteriormente, você vai conversar com essa pessoa e falar, aquele dinheiro lá que você pediu emprestado e a pessoa sem entender o que foi, ela não tem como confirmar, nesse caso, que foi ela, que não foi ela, né? Só depois de conversar e saber que o celular dela, o WhatsApp dela foi clonado, aí sim ela vai poder dizer que não foi ela que enviou aquela solicitação via mensagem. Então, assim, o não repúdio é a propriedade que afirmações autênticas emitidas por indivíduo não podem ser negadas. Se eu te mandei uma mensagem e eu sofri autenticidade, né, eu estou autêntico, então não tenho como eu negar, dizer, não foi eu que mandei essa mensagem para você. Mas se a autenticidade foi quebrada, aí sim eu posso gerar o não repúdio da informação. Então, em resumo, o não repúdio é o quê? É quando eu não posso negar que uma mensagem com informação enviada, que qualquer coisa que eu tenha feito via rede ou via comunicação entre duas partes, foi eu realmente que mandei. Então, se não tem como eu negar, isso é o não repúdio da informação. Quando você envia uma informação e
aquela, como está garantida a autenticidade, você realmente enviou ela querendo ou não, vai ser garantido o não repúdio dela, ou a irretratabilidade, não tem como eu negar. Então, as propriedades de segurança da informação são essas, ó: a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e o não repúdio. Essas são, toda vez que se falar de segurança da informação e quais são as suas propriedades, vão ser essas 5 aqui: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio. Já vimos aí as 5. E quando a gente fala aí, passando agora para um próximo passo que vai utilizar esses termos anteriores que nós vimos, vamos utilizar aí o que é utilizado, quais são os termos que são utilizados aí quando se fala de ataques à segurança da informação. Adversário. Quando a gente fala de adversário no contexto de segurança da informação, é aquele agente, fonte de ameaça. Então é quem está tentando te prejudicar o seu sistema de alguma forma. E a entidade também que ataca um sistema ou é uma ameaça para ele. Nem sempre o que é uma ameaça vai se tornar um ataque ou vai ser efetivo, tá? Então a gente vai deixar ao longo do tempo isso bastante claro. E o que é a ameaça em si, né? É um potencial, ou seja, existe, por exemplo, na UFC existe um servidor que ele possui uma sala blindada contra alguns itens que não existem no Brasil, por exemplo, tsunami, no UFC Campos Crateús, né, lá em Fortaleza. Crateús não, UFC Campos Fortaleza. Existe uma sala blindada contra terremoto, vulcão, contra furacão, contra tsunami. Nada disso existe no Brasil e ainda muito menos na região Nordeste. Então, ele trabalha com a possibilidade de isso poder vir a acontecer, né? Então, isso é uma ameaça que pode vir a acontecer, que existe quando há. Nesse caso aqui eu estou falando de ameaça física, né? Mas existem as outras ameaças que são as ameaças lógicas de acesso. Então, a circunstância, a capacidade, a ação ou evento que poderia infringir a segurança e causar dano. Um exemplo prático de segurança: quando eu permito que qualquer pessoa entre na sala de um servidor da empresa. Isso, você deixar essa permissão, essa liberação livre, é uma ameaça em potencial, porque qualquer um pode entrar lá, inserir um dispositivo não reconhecido, um pendrive, um CD, alguma coisa que, um cabo de rede, alguma coisa que não é permitida, e acessar a rede. Então, se eu permito que qualquer pessoa acesse aquele local, aí eu tenho uma ameaça em potencial. Isto é, uma ameaça é um perigo possível, que poderia explorar uma vulnerabilidade aí daquele local. Então, a gente vai ver também o conceito, uma posteriormente de vulnerabilidade. E o ataque em si é o quê? É a tentativa de violação da segurança do sistema que deriva da ameaça inteligente. Então, quando eu tenho uma ameaça, eu estou deixando a porta aberta. Então, a pessoa pode entrar, o hacker pode entrar no meu sistema ou não. Mas quando ele entrar, ele vai tentar, aí de alguma forma, me atacar ou atacar o sistema que eu estou utilizando na minha organização, onde eu trabalho, ou até mesmo no meu ambiente de trabalho e no meu ambiente pessoal. Isto é, uma tentativa deliberada, especialmente no sentido de envolver um método ou técnica, né? Ele vai utilizar aí uma técnica de engenharia social, ele vai utilizar ataques os ataques que coletam as teclas do teclado, o movimento do mouse, isso tudo a gente vai ver também. Então, para que isso? Para que ele vai fazer isso? Né? Para burlar serviços de segurança e violar a política de segurança de um sistema. Então, o ataque vai se beneficiar de uma ameaça que já existia e que foi ignorada, e ele vai tentar roubar a informação. Pode ser que seja bem sucedido ou não. Uma contramedida, né? Quando a gente fala de contramedida no contexto de segurança da informação. Uma contramedida é uma proteção. Então eu vou me proteger de ataques, de ameaças, vou evitar, minimizar esses ataques, essas ameaças, né? Então é uma ação, um dispositivo ou procedimento ou técnica que reduz uma ameaça, uma vulnerabilidade ou um ataque, eliminando ou minimizando o dano que ele pode causar. Então a contramedida é uma prevenção. Uma contramedida contra vírus, os vírus mais comuns, a instalação de um software de antivírus. Uma contramedida contra acesso a sistemas, login e senha. Uma contramedida de acesso a áreas da empresa que nem todo mundo pode andar. Portas com travas eletrônicas baseadas em biometria ou cartão magnético.
Então, tudo isso são formas de contramedida. Pode ser uma técnica, né, no caso aqui, poderia ser uma técnica de reconhecimento de voz, reconhecimento facial. Pode ser um procedimento, que é justamente o procedimento tem seguranças em diversas partes da empresa, com o conhecimento necessário, né? Ou dispositivo, pode ser uma porta, pode ser um computador. Por exemplo, na tela do seu computador, em algumas políticas de algumas empresas, quando você se levanta, passou 5 segundos, sabe, determina um tempo necessário, ou você, assim que se levanta para tomar um café, tomar uma água e ir ao banheiro, você tem que travar a tela para que ninguém que passe por ali tenha acesso ao que você estava fazendo. Então você trava e já deixa aí a sua tela assim que ela esmaecer o vídeo, ela trave e só seja desbloqueada através da sua senha. Uma política de segurança é o quê? É um conjunto de regras e práticas que especificam como sistema organização prover serviços e segurança para proteger ativos de um sistema. Tem empresas que têm a política de assim que você é contratado, eles te mandam documentos. Aqueles documentos são divididos em diversas partes. Primeiro, o que você deve fazer como funcionário e qual é a política de segurança da empresa. Por exemplo, um item comum de política de segurança de empresas da área de tecnologia é o quê? Você só pode trabalhar com o computador que a empresa te fornecer, com os dispositivos que a empresa te fornecer. Você não pode trazer o seu computador de fora, você não pode levar o seu trabalho que você está fazendo dentro da empresa, fora dela. Se você for ter que acessar um sistema, um código de casa, fazendo home office, você vai ter que acessar através de um sistema permitido pela empresa, uma rede, um proxy, alguma coisa que te permita utilizar o sistema da empresa. Então, isso é uma política de segurança. Existem muitos e muitos itens relacionados à política de segurança. Por exemplo, você não pode utilizar dispositivos removíveis, como pendrives, como os cartões SD. Você não pode levar isso, nem trazer e nem levar na sua empresa por causa de segurança. Então, ainda recurso de sistema, né, ou ativo. O que é que esse termo quer dizer? Recurso de sistema ou o ativo. Qual é o ativo da organização quando se fala de segurança da informação? Então, ativos são os elementos que sustentam a operação do negócio. É o que mantém a empresa viva, funcionando, né? Os ativos de um sistema computacional podem ser categorizados como segue: os ativos de hardware, os ativos de software, os ativos de dados e os ativos que são as instalações e redes de comunicações. Quando a gente fala dos ativos, né, aquilo da organização que mantém e faz ela ter valor, inclui o quê? Os computadores, os dispositivos de processamento de dados, que pode ser um servidor de armazenamento de dados, um servidor de armazenamento e comunicação de dados, que seria também aí um servidor de rede, um provedor, um hub, um roteador que controla o acesso à rede, um firewall. Os recursos ou os ativos de software, né? Inclui o próprio sistema operacional, por exemplo, o sistema operacional proprietário, o Windows. Ele tem licença, então ele é um item que agrega valor por ser um sistema pago também, não necessariamente só os sistemas pagos agregam valor, né? Mas um sistema operacional proprietário que tem as suas vantagens e suas desvantagens. Utilitários de sistemas e aplicações, por exemplo, para quem trabalha com desenvolvimento de design UX, né? Tem as aplicações lá de modelagem, tem AutoCAD ou, no caso, Photoshop, né? Que é da mesma fabricante, da mesma desenvolvedora. Então, isso são ativos de software, são ferramentas que agregam valor, né? Possibilitam o trabalho da empresa. Os ativos de dados incluem arquivos e bancos de dados, bem como dados relacionados à segurança, como arquivos de senha, né? Que é muito importante serem guardados de forma correta. As instalações de rede de comunicação, que são os enlaces de comunicação, roteadores, redes locais e de longa distância. Todo esse conjunto é o que forma os ativos. E também ainda tem aí os ativos relacionados a pessoas, né? As pessoas que têm conhecimento para utilizar todas essas ferramentas dentro da organização da melhor forma possível. Quando a gente fala ainda dos termos, né? Do estudo dos termos, vamos falar aqui sobre risco, né? O que é risco? Risco é a expectativa de perda de segurança, como, por exemplo, a probabilidade de que uma ameaça particular explore uma vulnerabilidade particular. O que isso quer dizer? Qual a chance de alguém, vamos supor que eu tenho uma ameaça, de alguém entrar na sala do servidor sem permissão
E depois de ter entrado dentro dessa sala, qual o outro risco, a possibilidade, a porcentagem de risco daquela pessoa ter conhecimento suficiente para inserir um objeto não permitido, um dispositivo não permitido naquela sala de servidor e ter acesso à rede. Então o risco envolve tudo isso. Então é a ameaça particular que explora uma vulnerabilidade particular. O que a segurança da informação pretende é diminuir o risco de sofrer qualquer perda de valor da informação. Então esse é o papel principal da segurança da informação. Não é praticamente impossível eliminar os riscos, mas muitos dos riscos eles são possíveis de se tornar muito pouco prováveis. Existem itens que são corriqueiros, que acontecem, e quando ele acontece, você se baseia no que aconteceu em outra empresa, você vai aplicar aquela camada de segurança à sua organização. A vulnerabilidade é a falha, defeito ou fraqueza do projeto na implementação ou operação de um sistema que poderia ser explorada para violar a política de segurança do sistema. Então ele pode ser tanto a vulnerabilidade, a falha, algo que já está com defeito ou problema, ou fraqueza no projeto. Lembrando, quando eu falo no projeto, envolve a questão da programação também. Às vezes você já tem que programar pensando na segurança. Se aquele atributo da classe lá em Java ele vai ser private, ele vai ser protected, como é que vai ser o acesso à sua classe, quais os níveis de programação orientada a objeto, isso tudo tem leva em consideração e também já é uma camada de segurança. Na implementação, no desenvolvimento e na operação, como e quem vai utilizar aquelas aplicações. E aqui para terminar essa outra parte da aula, vamos falar das vulnerabilidades dos ativos do sistema. Um ativo, quando a gente fala que ele é corrompido, né? Ele tem a integridade comprometida, então os dados não vão estar ali de forma constante, eles vão estar aí alterados. Ele pode operar de forma errônea ou dar respostas erradas, né? Como você vai ler uma informação, você vai abrir um arquivo no Word, ele está todo corrompido, ele está totalmente modificado, tem aparecendo os caracteres lá que não tem nada a ver, aquela informação está de forma errada, né? Tá dando um retorno que você não esperava que fosse o retorno que era para dar. Por exemplo, valores de dados armazenados podem ser diferentes do que deveriam ser porque foram modificados inadequadamente. Por exemplo, alguém entra na organização e modifica os salários. Aí no dia do pagamento não há dinheiro em caixa suficiente para fazer esse pagamento, porque alguém deve ter feito a alteração dos salários para mais. Um ativo vazando, quando a confidencialidade é comprometida. Então, quando alguém que não deveria ter acesso às informações disponíveis por meio da rede obtém tal acesso. Aviso ativo indisponível, né? É a disponibilidade comprometida. Torna-se indisponível ou muito lento, isto é, usar o sistema ou rede torna-se impossível ou impraticável. O exemplo muito comum que eu acho que todos passaram, né, que estão vendo essa aula, era o exemplo do sistema do SISU para fazer o cadastro na universidade. O ativo, que é o sistema de cadastro lá do sistema de seleção das universidades, ele está bastante instável, caía, às vezes não tinha a disponibilidade necessária para você poder acessar. Porque aquele ativo, que era aquele programa, aquele software, estava com problemas de acessibilidade. Então, torna-se impossível e impraticável a gente conseguir acessar aquele software, aquele sistema, aquele ativo de rede. Pronto? Então, na próxima aula a gente vê aí mais conceitos relacionados à segurança da informação.